Olá, paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Que alegria! Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura bíblica. Isso mesmo, estamos vivendo esse propósito lindo de ler a Bíblia toda em um ano e hoje nós estamos aqui para fazer a leitura dos capítulos 21 e 22 de Levítico, 21 e 22 de Mateus e o último capítulo de Provérbios, que é o capítulo 31. Já quero pedir perdão aí pela minha voz. é, Acho que eu peguei um pequeno resfriado, não sei, que atacou um pouquinho aqui a garganta. Estou utilizando aí algumas pastilhas, estou tomando já um remédio, um chazinho, estou me cuidando. Mas aí peço perdão pela voz, tá bom? Deus abençoe você que está aí, fiel e firme. E hoje a gente está aqui, então, para fazer o nosso. Deixa eu até lembrar aqui, até me esqueci qual dia que nós estamos. Deixa eu ver aqui. Hoje nós estamos fazendo o 53º dia de leitura bíblica. Que bênção, que alegria! Já chegamos aí ao dia 53 de leitura. Isso é uma bênção tremenda, significa que nós estamos perseverando, que nós estamos avançando e que o Senhor nos sustente. Já vamos começar então esse estudo, essa leitura bíblica, fazendo uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, amém. Que Nossa Senhora nos auxilie mais esse dia de leitura bíblica, de estudo da palavra, e o nosso coração seja uma terra fértil, que essa palavra possa cair e nos transformar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega aí a sua Bíblia, vou colocar a leitura aqui na tela. Você também pode pegar a sua Bíblia aí. Vamos começar em Levítico, tá? Levítico, capítulo 21, tá? Levítico, capítulo 21. Pegue aí a sua palavra, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: Dize aos sacerdotes, filhos de Arão, o seguinte: Ninguém será considerado como impuro no meio de seu povo por causa de um morto, exceto quando se trate de seu parente próximo, mãe, pai, filho, filha e irmão, irmã virgem que não se casou e vive junto dele. Por ela poderá contaminar-se. Ele, sendo chefe no meio de seu povo, não se tornará impuro para não se profanar. Os sacerdotes não rasparão a cabeça nem os lados de sua barba e não farão incisões em sua carne. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o seu nome, que oferecem ao Senhor os sacrifícios consumidos pelo fogo, pão de seu Deus. Serão santos. Não desposarão uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada pelo marido, porque são santos para o seu Deus. Terás, pois, o sacerdote por santo, porque ele oferece o pão de teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, Senhor, o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar pela prostituição, desonrará seu pai e será queimado no fogo. O sumo sacerdote superior a seus irmãos, sobre cuja cabeça se derramou o óleo da unção, que foi estabelecido para revestir as vestes sagradas, não descobrirá a sua cabeça e não rasgará suas vestes. Não se aproximará de morto algum e não se contaminará por seu pai nem por sua mãe. Não sairá do santuário de seu Deus e não o profanará, e o óleo da unção de seu Deus está sobre ele, como um diadema. Eu sou o Senhor. Tomará por mulher uma virgem, não desposará nem viúva, nem mulher repudiada, nem mulher prostituída ou desonrada, mas desposará uma virgem no meio de seu povo. Não desonrará a sua linhagem no meio de seu povo, porque sou eu, o Senhor, que o santifico. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão o seguinte: Homem algum de tua linhagem, todas as gerações que têm algum defeito físico, oferecerá o pão de seu Deus.
Desse modo, serão excluídos todos aqueles que tiverem uma deformidade, cegos, coxos, mutilados, pessoas de membros desproporcionais, ou tenham uma fratura no pé ou na mão, corcundas ou anões, os que tiverem uma mancha no olho ou a sarna, uma inflamação ou os testículos esmagados. Homem algum de linhagem de Arão, o sacerdote que for deformado, oferecerá os sacrifícios consumidos pelo fogo, sendo vítima de uma deformidade, não poderá apresentar-se para oferecer o pão de seu Deus, mas poderá comer o pão de seu Deus proveniente das ofertas santíssimas e das ofertas santas. Não se aproximará, porém, do véu nem do altar, porque é deformado. Não profanará no santuário, porque eu sou o Senhor que o santifico. Tais foram as palavras de Moisés a Arão e seus filhos, bem como todos os israelitas. Capítulo 22, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que respeitem as coisas santas que os israelitas me consagram e não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Lhe dirá: um homem de vossa linhagem e de vossa descendência, que se aproximar das coisas santas, consagradas ao Senhor pelos israelitas, como a imundície será cortado de diante de mim. Eu sou o Senhor. Todo homem da descendência de Arão, atacado de lepra ou de gonorreia, não comerá coisa santa até sua purificação. O mesmo será para aquele que tiver tocado uma pessoa contaminada por um cadáver, para aquele que tiver um fluxo seminal, para aquele que tiver tocado, que quer seja um réptil com que se tenha contaminado, quer seja, perdão, um homem afetado de impureza qualquer. Quem tocar essas coisas será impuro até a tarde, e não comerá coisas santas. Lavará seu corpo com água e, depois do pôr do sol, ficará puro. Somente então poderá comer as coisas santas, porque são o seu alimento. Não comerá um animal morto por si, ou dilacerado, para não ser contaminado por ele. Eu sou o Senhor. Observarão minhas leis para que não caiam em pecado e não morram por ter profanado as coisas santas. Eu sou o Senhor que os santifica. Nenhum estrangeiro comerá as coisas santas, tampouco poderão comer delas os hóspedes, o servo de um sacerdote. Mas o escravo adquirido a preço de dinheiro poderá comer, bem como aquele que for nascido na casa, poderão comer desse alimento. Se uma filha de sacerdote for casada com um estrangeiro, ela não comerá os alimentos tomados dentre as coisas santas. Mas, se estando viúva ou repudiada, ela volta sem filhos à casa paterna, como no tempo de sua juventude, poderá comer o alimento de seu pai. Nenhum estrangeiro poderá, porém, o comerá. Se alguém comer por inadvertência uma coisa consagrada, pagará o seu valor ao sacerdote mais um quinto. Os sacerdotes não permitirão aos profanos comer as santas oferendas que os israelitas tiverem destinado em homenagem ao Senhor, para não se exporem a levar o peso da falta cometida, deixando que assim se comam as coisas santas. Eu sou o Senhor que os santifica. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: qualquer israelita ou estrangeiro em Israel que apresentar sua oferta em holocausto ao Senhor, seja em razão de um voto, seja como oferta espontânea, deverá, para ser aceito, apresentar um macho sem defeito, tomado entre o gado, as ovelhas ou cabras. Não oferecereis vítima alguma defeituosa, porque não seria aceita. Quando alguém oferecer ao Senhor um sacrifício pacífico, tomado do rebanho maior ou do menor, seja em cumprimento de um voto, seja como oferta espontânea, a vítima para ser aceita deverá ser sem defeito. Não oferecereis ao Senhor animal algum cego, estrupiado, mutilado, atacado de úlcera, de sarna ou de dartro. Não farei dele um holocausto ao Senhor sobre o altar. Poderá sacrificar como oferta espontânea um boi ou um cordeiro com um membro comprido ou curto demais,
mas essa vítima não será aceita para o cumprimento de um voto. Não oferecereis em vossa terra ao Senhor um animal cujos testículos tenham sido machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Não aceitareis nenhuma dessas vítimas das mãos de um estrangeiro para oferecê-la em alimento a vosso Deus. Elas não seriam aceitas em vosso favor, pois são mutiladas e defeituosas. O Senhor disse a Moisés: um bezerro, um cordeiro, um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe após seu nascimento. A partir do 8º dia e os dias seguintes, será aceito para ser oferecido em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Quer se trate de gado maior ou menor, não imolareis no mesmo dia o animal com sua cria. Oferecerdes ao Senhor o sacrifício de ação de graças. Oferecerei-o de maneira que seja aceito. Será comido no mesmo dia, e não deixarei nada dele para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Observarei os meus preceitos e os porei em prática. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, e serei santificado no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que vos santifica, que vos tirei do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. A gente já vai pegar aqui agora também livro do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Aproximavam-se de Jerusalém. Quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte. Encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles, que ele sem demora os devolverá. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta. Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho. Filho daqui leva o jugo. Os discípulos foram e executaram as ordens de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com os seus mantos e fizeram-no montar. Então, a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvore e espalhava-os pela estrada. Toda aquela multidão que o precedia e o seguia clamava: Hosana ao filho de Davi! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto do céu! Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: quem é este? A multidão respondia: é Jesus, profeta de Nazaré, da Galiléia. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas. Disse-lhes: está escrito, minha casa é casa de oração. Os cegos e os coxos vieram a ele no templo e ele os curou. Com grande indignação, os príncipes dos sacerdotes e os escribas assistiam a seus milagres e ouviam os meninos gritarem no templo, hosana ao filho de Davi. Disseram-lhes ele: ouves o que dizem eles? Perfeitamente, respondeu-lhe Jesus. Nunca lestes essas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o vosso louvor. Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. De manhã, voltando à cidade, fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas, e disse-lhe: jamais nasça fruto de ti. Imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos declaro que, se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha: levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. O que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Dirigiu-se Jesus ao templo.
Enquanto ensinava aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo aproximavam-se e perguntaram: Que direito fazes isso? Quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi que direito faço. Onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si. Respondemos do céu, e nos dirá: Eu não creste nele. Se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considera João como profeta. Responderam a Jesus: Não sabemos, pois eu tampouco vos digo, torquiu Jesus. Que direito faço essas coisas? Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai, mas não foi. Os dois fez a vontade do pai. O primeiro, responderam. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós do caminho da justiça e não creste nele. Publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Vi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar, edificou uma torre, e tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram um terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, fizeram-lhe o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: Hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: Eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele a esses lavradores? Responderam-lhe: Mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: Nunca leste nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Isso vos digo: será tirado de vós o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Aquele que tropeçar nesta pedra, far-se-á em pedaços, e aquele que sobre quem ela cair será esmagado. Vendo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que eram deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, que o tinha por um profeta. Capítulo 22 do Evangelho de São Mateus. Versículo 1. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mão de seus servos, insultaram-nos e os mataram.
O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: O festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quanto achardes. Espalharam-se eles pelo caminho e reuniram todos quanto acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perdão. Perguntou-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos e lhe disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e ensina o caminho de Deus em toda a verdade. Sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? Permitível ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócrita? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram um denário. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhe então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa resposta encheu-os de admiração, deixando-o, retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus, que negavam a ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem filho, seu irmão case-se com sua viúva, e dele assim uma posteridade. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não tinha filhos, deixou sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, depois ao terceiro, até o sétimo. Por sua vez, depois deles todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, qual dos 7 será a mulher, uma vez que todos a tiveram? Respondeu-lhe Jesus: Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição dos homens não terão mulheres e nem as mulheres maridos, mas serão como anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E ouvindo essa doutrina, as turbas se enchiam de grande admiração. Sabendo os fariseus que Jesus reduzirá ao silêncio os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Como os fariseus se agrupassem, Jesus interrogou-os: Que pensais vós de Cristo? De quem é o filho? De quem é filho? Responderam: De Davi. Como, então, prosseguiu Jesus, Davi, falando sob inspiração do Espírito Santo, chamou o Senhor, dizendo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se, pois, Davi chama o Senhor, como ele é seu filho, ninguém pode responder-lhe nada.
Quem pôde responder-lhe nada? E depois daquele dia, quem mais ousou interrogá-lo? Então, essa é para nós aí as leituras dos capítulos 21 e 22 de Levítico e do Evangelho de Mateus. Pega aí na sua Bíblia, agora, capítulo 31 aí de Provérbios. Hum, Pega aí o capítulo 31, tá bom? De Provérbios. Lembrando que estou fazendo a leitura da tradução da Bíblia da Ave Maria, tá bom? Que é uma tradução mais acessível, que a maioria de nós temos em nossa casa, né? Temos aí em mãos. Então, se você tiver uma outra tradução, não tem problema, na verdade, é até melhor para que você possa comparar aí as, as traduções, né? Às vezes pode ter alguma palavra aqui, alguma expressão que está diferente aí, e aí pode haver um complemento, né? Para a compreensão. Então vamos lá. Provérbios 31. Palavra de Lamuel, rei de Massa, que lhe foram ensinadas por sua mãe. Meu filho, filho de minhas entranhas, e te direi eu, não, ó filho de meus votos, não deis teu vigor às mulheres, e teu caminho àquelas que pedem os reis. Não é próprio dos reis, Lamuel, não convém aos reis beber vinho, nem aos príncipes dar-se aos licores, para que, bebendo, eles não esqueçam a lei, não desconheçam o direito de todos os infelizes. Dai a bebida forte àquele que desfalece, vinho àquele que tem amargura no coração. Ele beba e esqueça sua miséria, e já não se lembrará de suas mágoas. Abre tua boca a favor do mundo, pela causa de todos os abandonados. Abre tua boca para pronunciar sentenças justas. Faze justiça ao aflito e ao indigente. A mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido. Jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal. Todos os dias de sua vida, ela procura lã e linho. Trabalha com mão alegre, semelhante ao navio do mercador. Manda vir seus víveres de longe. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela encontra uma terra, adquire e planta uma vinha com o ganho de suas mãos. Cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços, alegra-se com o seu lucro, e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Põe a mão na roca, seus dedos manejam o fuso. Estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente. Ela não teme a neve em sua casa, que toda sua família tem vestes duplas. Faz para si cobertas, suas vestes são de linho fino e de púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade, quando se sentam com os anciãos da terra. Tece linho e o vende, fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos. Ri-se do dia e da manhã, abre a boca com sabedoria, amáveis instruções surgem de sua língua. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. As mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Dá-lhe o fruto de suas mãos e suas obras louve nas portas da cidade. Então, esse é para nós Provérbios 31, um provérbio que é muito conhecido, né? Aliás, um dos provérbios mais conhecidos por ser considerado aí o provérbio da mulher virtuosa, né? Porque a gente vê aí que na metade para frente, o autor sagrado aqui, ele faz várias considerações e uma descrição
de uma mulher virtuosa. Lembrando que no começo aqui do Provérbios a gente vê que essas são palavras de Lemuel, rei de Massa, né? Que lhe foram ensinadas por sua mãe. Então, aqui nós começamos o Provérbios, né, tendo essa explicação aqui no versículo 1, e aqui no versículo 10 em diante a gente tem aí então o conhecido, né, provérbios aí da mulher virtuosa e merece mesmo aí a nossa leitura, porque traz uma leitura muito bonita, né, dessa mulher, que ela orna a casa, que ela cuida da casa com zelo, ela cuida dos filhos com zelo, né? Ela honra o marido, os seus filhos a honra, seu marido se agrada com ela. É uma mulher que é ativa, que trabalha, que é bela, né? E não se dá ali a ociosidade, então há uma beleza muito profunda mesmo aqui do Provérbios 31, que fala aqui dessa mulher virtuosa. E vale a pena a leitura desses versículos novamente, de todo esse capítulo aí de Provérbios 31. Depois disso, então, a gente pode voltar aqui para os capítulos de Levítico, né? Hoje a gente leu o capítulo 21, fala aqui dessas regras para os sacerdotes, né? Vou pegar aqui Levítico 21 e 22, né? Capítulo 21 vai falar aqui sobre a santidade sacerdotal. O Senhor vai dizer para Moisés, para que ele diga para Arão, dessa purificação e dessa santificação e dessas orientações para os sacerdotes, né? Para os sacerdotes ali, para toda a linhagem ali dos aaronitas, né? Lembrando que nós temos aqui os descendentes eh, de Levi, logo também ali os descendentes de Araão, que receberiam essa função de cuidar, essa tribo de Levi receberia essa função de cuidar do templo. Então nós temos ali o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas, né? O sumo sacerdote é aquele que tem a função mais importante dentro do templo, é aquele que tem acesso uma vez por ano, estão lembrados? Ali ao Santo dos Santos, uma vez por ano, faz ali todo aquele rito de purificação do templo, purificação do povo, purificação dos próprios sacerdotes, oferecem aqueles sacrifícios, estão lembrados disso, né? Que faz toda aquela purificação que nós é, recebe, que tem um nome, né? Uma festa conhecida hoje, agora fugiu o nome aqui agora, me falhou agora a memória, me perdoa. Yom Kippur, né? Eu tinha anotado aqui, Yom Kippur. Então, e nós temos os sacerdotes que faziam ali as ofertas, né? Que faria ali os sacrifícios ao Senhor, e tínhamos também ali os levitas, que eram os auxiliares dos sacerdotes e do sumo sacerdote também cuidavam ali de alguns afazeres do templo. Nós sabemos que a tribo de Levi não recebeu uma terra, né, de seu pai, Israel, mas logo depois, quando aconteceu toda aquela situação ali, eh, de Moisés subir ao monte e ter toda aquela situação ali da construção, da edificação, né, daquele monumento do touro de ouro ali que eles adoraram, nós sabemos que houve ali uma mudança. Não seriam mais os primogênitos que seriam consagrados e seriam ali consagrados ao sacerdote, mas agora seriam ali os descendentes de Levi, os descendentes ali de Arão. Arão e Moisés são descendentes também ali de Levi, por isso que a gente fala dos levitas, e por isso que o livro de Levíticos chama Levítico, né? Por causa disso, porque é um livro aí que fala aí dessas orientações sobre a adoração, sobre o templo, sobre a santificação, né? E tem todas essas orientações aí referentes ao serviço
do templo, ao serviço de adoração ao Senhor. Então, nós temos aqui todas essas orientações sobre a questão sacerdotal, sobre as condições corporais e físicas. Aqui nós temos essa questão que o Senhor coloca, né, sobre as questões físicas, né, dos sacerdotes, que eles não poderiam ali ter nenhuma, eh, vamos dizer assim, deficiência, mas esses homens que tinham alguma deficiência, né, eles não poderiam servir o altar, mas eles poderiam comer as ofertas, né? Nós temos essa ressalva, porque nós temos ali que para o serviço ou para a oferta deveria ser santo, perfeito e sagrado. Então, se entendia que tudo aquilo que havia alguma imperfeição, algo que fugia disso, poderia ali profanar, né? Poderia de alguma forma fugir daquilo que o Senhor poderia estar ali na presença do Senhor. O Senhor pedia ofertas sem nenhum defeito, que já apontava para Cordeiro sem mancha, Cordeiro sem defeito, que era o seu próprio filho, né? Não significa que o Senhor rejeitava eh, esses irmãos que tinham essas limitações, porque eles poderiam comer ali dos sacrifícios, né? Isso não significava ali uma impureza ou nada disso. Significava apenas que Deus estava reforçando essa questão que tudo aquilo que fosse se aproximar da santidade de Deus ali, fosse ser ofertado, tinha que ter aí essa questão de não haver nenhum defeito, vamos colocar com essa palavra, mas com todo cuidado, todo carinho do mundo aqui, né? Não significa ali que Deus rejeitava, né, essas pessoas. Existe todo um contexto cultural, histórico, que Deus estava fazendo ali com aquele povo, que Deus estava ensinando para eles, né? Então, é, deixa eu ver se tem mais alguma anotação minha aqui com relação. Ele fala, né, da questão de raspar a cabeça, essa questão ali dos mortos, porque essas práticas estavam ligadas, como eu já disse, de capítulos anteriores, eles estavam ligados com rituais pagãos, né? Diz que Deus reforça isso. Eles tomem cuidado com essas situações, eles estavam ligados a rituais pagãos, né, de luto, que era comum ali no Antigo Oriente. Então Deus proíbe que o sacerdote deve manifestar confiança na vida e na santidade de Deus e não imitar ali práticas idolátricas, né? Deixa eu ver aqui. Sobre aqui a questão dos defeitos físicos, né, das deficiências físicas, esses homens não eram expulsos do sacerdote, mas não podiam servir no altar. Então, aqui a gente vê que no versículo 22 do capítulo 21 vai dizer que eles poderiam comer do pão do Senhor seu Deus, né? Eles poderiam comer ali. Na mentalidade bíblica, o culto deveria simbolizar plenitude, perfeição e integridade diante de Deus. Não significava ali nenhuma exclusão, o preconceito, nada disso, né? Era só essa questão mesmo de simbolizar essa plenitude, perfeição e integridade diante de Deus. No capítulo 22, nós vemos aqui já sobre a pureza das oferendas, né? E aqui nós vemos quem pode comer das coisas sagradas, né? Nós vemos aqui sobre os animais sem defeito, mais uma vez por causa disso, né? Isso prepara aí um símbolo profundo que se cumpre em Cristo, já é uma tipologia, já é ali uma prefiguração, perdão, né? Nós temos aqui sobre a santificação das oferendas, nos versículos 26 seguintes, né? Faz aqui algumas prescrições bem particulares
sobre aqui a santificação das oferendas. Então, o que significa para nós? Que o sacerdote ele é separado a Deus, né? E nós temos aqui que isso aparece no conceito hebraico de kadosh. Kadosh que significa separado, consagrado. E o sacerdote deve viver aí de modo diferente, porque ele representa Deus diante do povo, né? O culto deve refletir aí perfeição de Deus, os animais devem ser sem defeito, e os sacerdotes íntegros que simbolizam perfeição, ordem, beleza, culto divino. O mediador deve ser santo, o sacerdote é mediador entre Deus e o povo. Por isso, sua vida pessoal também deve refletir santidade, né? E esses princípios aí prepara o sacerdócio perfeito de Cristo, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente já vê nos evangelhos isso se cumprindo, né? Porque Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. Nós temos lá em Hebreus 7:26, temos um sumo sacerdote inocente, sem mancha, né? Jesus então cumpre perfeitamente aquilo que o sacerdote levítico apenas simboliza, apenas aponta, né? Então é isso. São essas aí as anotações mais importantes para nós. Quando a gente vai aqui para os capítulos 21 e 22 de Mateus, nós já vemos aqui que começa essa aquilo que nós chamamos ali da semana, né? Da semana da paixão. Então nós já começamos aqui com essa entrada triunfal de Jesus aí, capítulo 21, dos versículos 1 a 11, nós vemos essa entrada triunfal. E nós vemos aqui que a palavra vai dizer que ele manda buscar uma jumenta e um jumentinho. O que isso significa para nós? A jumenta que nessa leitura para nós aqui, vou trazer para vocês, que no capítulo 21, deixa eu pegar aqui o versículo certinho, no versículo 7, né? Vai dizer para nós assim, ó, peguei na sua Bíblia, levaram-lhe a jumenta e um jumentinho, né? Apenas Mateus, Scott Hahn vai dizer para gente nos seus cadernos de estudo bíblico, que apenas Mateus menciona uma jumenta e um jumentinho. Por quê? Dizer que Jesus montou neles indica que eles os cavalgou sucessivamente, primeiro um, depois o outro. Por quê? Alegoricamente, esses dois animais são as nações que Cristo traz sobre o seu comando. A jumenta é Israel, com sua antiga aliança, Deus, enquanto o jumentinho é a nação dos gentios, né? Estranho ainda a Deus e a sua lei, né? São os pagãos, são os gentios. Jesus os une e inicia sua igreja na Jerusalém celestial, né? E nós vemos aqui então que aquele povo que acompanhava Jesus, nós sabemos que Jesus estava sempre acompanhado de uma multidão. Então ali eles estendem tapetes, né, para que o Senhor possa passar, aclamando, né, Hosana, que significa salvai-nos, né? Bendito aquele que vem, essas palavras aí do Salmo 118, nós vemos aí que Jesus já chega em Jerusalém e já vai lá de encontro no templo e já expulsa, né, os vendilhões, os mercadores do templo, que serviam ali os peregrinos que iam celebrar a Páscoa, e eles ali vendiam, né, a preços inflacionados as ofertas que eles iriam fazer, né, ali no templo. Então, no entanto, as taxas de câmbio monetário e os preços eram inflacionados, tornaram o negócio ali muito lucrativo, né? Então Jesus vai dizer, citar ali Isaías 56, versículo 7.
Jesus indica então que os mercadores estão profanando o templo. O templo não era um lugar comum, e sim um santuário para adoração. Ou seja, a gente vê aqui com um paralelo com Levítico 21 e 22, aliás, com todo o livro de Levítico, vai falar de nós, de toda essa santidade do templo. E aqui nós vemos que isso se perdeu, que o templo virou um lugar de comércio, um lugar de lucro, e a oração, a penitência, né, a presença de Deus é quase que esquecida. Né? Na verdade, ela foi totalmente esquecida. A lei era vivida pela lei, e a adoração, o nome de Deus, a santidade de Deus fica quase que em último plano. Não vou falar nem em segundo, né? Fica em último plano. Né? E aí o Senhor, com toda a autoridade, né, aqui no capítulo 21, nós temos aqui no versículo 13, né? Vou pegar aqui o versículo 13. Jesus entrou no templo, expulsou todos que vendiam e compravam no templo, tirou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: Está escrito que minha casa será casa de oração, ao passo que vós a convertestes em covil de ladrões. Então essa é uma citação de Jeremias 7:11. No contexto de Jeremias 7, Jeremias havia proferido no templo um sermão sobre o julgamento dos israelitas. Eles presumiam que o templo lhes garantia segurança e proteção apesar de suas condutas pecaminosas, né? Justamente porque Israel desconsiderou o aviso de Jeremias. Deus destruiu o templo de Salomão em 586 a.C. E aqui Jesus recorda de tanto as circunstâncias quanto o desfecho da profecia de Jeremias. Se Israel não se arrepende, o templo será destruído mais uma vez. Né? Então nós vemos aqui, no templo aproximaram-se cegos e coxos e eles os curou. Né? E ali ele curou vários ali também dentro do templo. Viram ali os milagres que faziam as crianças no templo, gritando Hosana ao filho de Davi, e ficaram ali indignados, né? Os sumos sacerdotes, os letrados, né? Aqueles que os príncipes dos sacerdotes ou os sumos sacerdotes, né? Que eram os líderes dos sacerdotes, ou seja, eram homens de sumo poder dentro ali do templo. Eles assistindo aquilo ficaram estupefatos, né? Então eles ficam indignados e vão dizer para Jesus: ouves o que estão dizendo? Jesus lhes respondeu: sim, ouvistes que tirarei um louvor da boca de bebês e crianças de peito? Deixando, saiu da cidade e se dirigiu a Betânia, onde passou a noite. Esse versículo é uma citação do Salmo 8, né, da boca das crianças. Naquele contexto, o Salmo descreve aí a infância gloriosa do Senhor, algo que Jesus mesmo usa para apontar para a sua própria divindade. Então, a gente vê aqui ah, versículos 18 seguintes, a questão aqui da figueira, né? E essa figueira é um símbolo da antiga aliança com Israel. Tem muita folha, muito bonito, né? Tem toda uma pompa, mas na verdade não tem fruto nenhum. Só tem folha, só tem volume, mas na verdade ela é estéril, não tem fruto. Então Jesus a amaldiçoa porque ela estava seca, não tinha figo. Simbolicamente, ele anuncia a maldição de Deus sobre os infiéis de Israel, isto é, aqueles que se recusaram a acreditar no Messias e não tinha fruto de arrependimento. A incredulidade de Israel é um exemplo negativo. A igreja deve aprender com os erros dessa nação, rogar sempre com fé, confiança, lembrando que o povo de Deus, ele sempre, na sua história, ele caiu na idolatria. Diversas vezes o povo caía, o povo se esquecia da aliança, o povo se esquecia da palavra de Deus. E aqui não estava acontecendo algo diferente, né? Era um contexto diferente, era uma forma diferente, tinha templo, tinha oferta, né? Tinha religiosidade, tinha lei, né? Tinha ali homens poderosos que entendiam de lei, tinha ali escribas
que escreviam, reescreviam a lei e conheciam ela de cabo a rabo, como diz lá em Minas, né? Já estava decorado, já estava na ponta da língua. Tinha grupos religiosos, né? Tinham ali os saduceus, tinha ali os fariseus, que era um grupo religioso bem radical. Tinha ali os saduceus, que também eram aqueles homens que cuidavam ali do templo, que tinham essa ligação com o templo e que tinham ali uma. Eles não concordavam muito entre si, né? Fica aí um pouco essa diferença entre quando nós vemos escribas, saduceus e fariseus. Os escribas eram aqueles doutores da lei que escreviam, né? Eles reescreviam a lei e eles eram entendidos da lei profundamente, então eram doutores, eram homens da lei. Nós temos ali os saduceus, que esses saduceus, eles eram ligados ao templo, né? E os fariseus era um grupo religioso, né? Era um grupo de judeus, era um grupo religioso bem, como é que nós vamos dizer, bem radical, né? E agora vai aparecer mais à frente ali um novo grupo, que é ali os herodianos, né? Deixa eu pegar para vocês aqui, para que vocês entendam certinho essa diferença, né? Sobre os saduceus, os escribas, né? Os escribas, então, como eu dizia para vocês, eram os mestres da lei. O que eles eram, esses escribas? Eram especialistas na lei de Moisés, né? Eles copiavam as escrituras, estudavam profundamente a lei, interpretavam a lei para o povo, ensinavam nas sinagogas, né? Por isso, eram também chamados de doutores da lei. Quando a gente vê aqui os fariseus, eles já eram aí um movimento religioso muito rigoroso na observância da lei, tá? E esse fariseu significava ali separados, né? Então eles acreditavam na lei de Moisés, nas tradições orais, nos anjos, na ressurreição dos mortos, né? No juízo final. E eles estudavam a lei, viviam uma vida religiosa muito rigorosa. E a gente tinha os saduceus. Quem eram esses saduceus? Saduceus eram grupos aristocráticos e de sacerdotes, né? Eles tinham uma ligação direta ali com o templo de Jerusalém. E muitos deles eram sacerdotes, eram membros do sinédrio, né? Do conselho ali religioso. Esse sinédrio ele é mencionado aqui nos evangelhos. Eles não acreditavam, né? Os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem dos anjos, nem na vida após a morte. Por isso que a gente vai ver esse diálogo deles aqui com Jesus. Bom, então nós temos aí os escribas, que eram mestres da lei, eles interpretavam as escrituras, então eles eram intelectuais religiosos. Nós temos os fariseus, que eram um movimento religioso, eles tinham ali a lei, a tradição e a ressurreição, que eles acreditavam, e eles eram influentes entre o povo. E a gente tinha os saduceus, que era uma elite sacerdotal, né? E eles criam apenas no Pentateuco e não criam na ressurreição. Também eram ali uma elite do templo, tá? Por isso que a gente vai ver aqui que quando Jesus vai dar uma resposta para eles crerem apenas no Pentateuco, ou seja, eles escrevam apenas nos livros de Gênesis até Deuteronômio, ali nos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, nesses 5 primeiros livros, então Jesus, quando vai responder para eles, ele responde com versículos que estão dentro do Pentateuco. A gente vai ver isso aqui mais à frente. E eles também, quando questionam Jesus sobre a questão da ressurreição, porque eles não criam na ressurreição. E a gente vai ver aqui também um outro grupo que aparece, que são os herodianos, que são aqueles apoiadores ali do reinado de Herodes, que estava ligado ao reinado de César, né? De Roma, dos romanos. Então a gente vê aqui do Império, né?
Império de Roma e sobrecaía ali sobre eles uma toda aquela questão dos impostos, né? E era algo muito pesado, né? Que sobrecarregava o povo. Era quase que uma injustiça, era praticamente uma injustiça social que acontecia, né? E nós sabemos aqui que os homens ali do templo, eles não se davam muito bem com os herodianos. Por quê? Primeiro, por causa dessa questão dos impostos excessivos, e segundo, porque na moeda que circulava, né, que era esses denários e tudo mais que a gente ouve falar, tinha ali impressa o rosto de César, e eles abominavam tudo aquilo que toda imagem criada, né, para ser ali de alguma forma venerada ou adorada, enfim. Eles tinham isso para eles era abominável, porque era considerado ali como que uma idolatria. Então a gente vai ver aqui no capítulo, se eu não me engano, é no 22 já. Deixa eu pegar aqui. Ai, ai, deixa eu pegar aqui. Isso é no capítulo 22, isso mesmo. A gente vê aqui então, ainda no capítulo 21, para a gente não sair muito, essa parábola aqui dos dois filhos, e é essa crítica de Jesus mesmo, que ele vai dizer que nos parece, né? Um pai manda, tem dois filhos, um fala que vai e não vai, o outro fala que não vai e vai. Aqui ele está fazendo uma distinção entre o povo de Israel, entre ali a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, esse povo todo que a gente falou, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, todo mundo estava no balaio. E ele está falando, quem que obedeceu mais, né? Aqueles, e aí, o que que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma analogia entre o, aquele povo que já conhecia a lei, que já conhecia a Deus e não estava cumprindo a vontade de Deus, e aqueles, os gentios e os pagãos, que ao conhecerem a verdade de Jesus, ao conhecerem Jesus, estavam se rendendo ao verdadeiro arrependimento, estavam ali se convertendo ao Evangelho de Cristo. Então era essa a analogia que Jesus estava fazendo. Depois, para complementar, ele vai falar dessa parábola dos vinhateiros, e nós temos aqui a figura do pai, que é o dono da vinha, que é Deus Pai, nós temos ali os servos, né, que são enviados, que são os profetas, que são enviados, mas são maltratados, ultrajados e mortos. Inclusive, aqui nós temos a pessoa de João Batista, e depois nós temos o filho, que é enviado, que é o próprio Cristo, né? Que nós vamos ver aqui que ele também vai ser morto. Então, essa parábola fala diretamente, Cristo está falando diretamente dele. E no capítulo 22 ele continua com essa parábola do banquete, né? E quando ele fala dessa questão das roupas, né? Que não estavam vestidos com as roupas nupciais, ou seja, não traziam no seu coração nem na sua conduta as condutas de caridade, de amor, né? Verdade, conversão, de arrependimento, de adoração ao Senhor. Então Deus está falando disso, né? E aqui nós vamos ver sobre essa questão do tributo ao César. Então os fariseus foram deliberar um modo de enredá-lo com suas palavras. Eles estavam ali confabulando como que eles iriam pegar Jesus de alguma forma, porque até então tudo que eles tinham tentado, eles não tinham conseguido. Porque Jesus é a sabedoria encarnada e ele sabia muito bem, antes mesmo daqueles homens chegarem para eles com qualquer questão, ele já conseguia deixá-los ali sem resposta, né? Porque eles estavam diante da verdade e eles não conseguiam ver. Então, o que que acontece? Eles enviam alguns discípulos de seus acompanhados dos herodianos, ou seja, eles se unem com o inimigo, literalmente, e lhe disseram. E aí eles vão perguntar para Jesus sobre a questão da moeda. Como eu disse para vocês, eles não concordavam, mas eles se uniram ao inimigo para ver uma forma de fazer Jesus cair. Eles perguntaram se Jesus. Eles perguntaram sobre o tributo a César. Se Jesus falar uma coisa, está errado. Se ele responder outra coisa, ele também está errado. Então aí no final Jesus fala: olha, dai a Deus o que é de Deus,
a César o que é de César, né? Então, Jesus que prescrutava os corações e lia as suas intenções, já ali deu a melhor resposta, a resposta mais sábia e mais verdadeira para eles, e eles ficaram ali sem reação. E aí, os saduceus que não criam na ressurreição vão perguntar para ele, vão trazer esse caso hipotético dessa mulher que, por causa da lei do levirato, foi casando com os irmãos foi morrendo, ela não teve descendente, e aí, quando chega no céu, e aí Jesus vai dizer: no céu serei como anjos. Por que ele está falando isso? Porque lá no céu nós sabemos que vamos estar num corpo glorioso, né? Lá vai ser toda uma realidade totalmente diferente dessa, né? E não haverá esse casamento humano, por isso que até que a morte os separe, né? Que no dia depois do juízo final, quando todos nós ressuscitarmos, vamos receber aí esse corpo glorioso e lá nós iremos na eternidade, nós iremos viver em plena adoração e nós iremos viver esse casamento dessa igreja que somos nós com o seu noivo que nos aguarda, né? O noivo nos aguarda ansiosamente e isso nós somos essa noiva que nos preparamos para esse encontro com o noivo. Essa noiva está aí se santificando, se purificando, né? Procurando ser essa mulher virtuosa que alegra aí o seu esposo. Então, Jesus está falando disso, né? Desse céu, novo céu e nova terra, desse casamento, dessa núpcia que nós iremos viver. Só que isso é uma novidade muito grande para eles, então eles praticamente ficavam boiando, né? Quando Jesus falava disso. E aí Jesus também depois vai trazer essa questão ali do Messias e Davi, né? Dizendo ali porque Davi já era essa prefiguração também do Cristo, só que eles estavam diante daquele que era maior do que Davi, e ainda assim não reconheceram, né? Então é isso. Então nós já começamos aqui essa caminhada de Cristo para sua paixão. Nós já vemos ali que ele já começou essa semana da paixão aqui no Evangelho. E nós estamos também aí na reta final de Levítico e encerramos hoje o livro de Provérbios. Amém? Então é isso. Deus abençoe muito a sua vida. Amanhã a gente está aqui de novo, se Deus quiser. Tá bom? Vamos permanecer firmes. Força e coragem nesse propósito. Nós vamos terminar o ano. Aliás, antes mesmo do ano terminar, a gente já vai ter conseguido ler a Bíblia toda no ano de 2026. Que nós possamos permanecer unidos e reunidos no amor do nosso Deus, que é Pai, pela intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.